Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? Esse canal é um correspondente diretamente para todos os patriotas da direita e conservador. Somos totalmente contra todos os terroristas, traficantes e também os comunistas. Esses tipos de gente que estão juntos com pessoas contra Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Qualificado, competente, a voz da verdade, valente no bom sentido, com coragem para nos defender contra todos esses ditadores, perseguidores, etc. Hoje, dia 3 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Já está caracterizado que vários bancos no território dos Estados Unidos da América, conjuntamente com também vários bancos da Europa, também da Indonésia, todos eles formataram uma forma de transferências de capital de volumes extraordinários, comprando bancos já fechados por falta de movimento. Em realidade são bancos cautelares. Eles só trabalham para cautelar dinheiro. Eles não dão nenhum tipo de, vamos dizer assim, não trabalha como um banco popular. Eles são bancos de acautelamento de capital. Então, o BTG Pactual, ele comprou um desses bancos cautelares de fortunas, de patrimônio de famílias que querem guardar o seu capital nessas caixas desses bancos cautelares. É como se fosse um caixa forte. Entenderam? Então o Pactual comprou um banco e com isso ele esperava poder manobrar todo o recurso, espólio de guerra desta facção Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então entraram todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, ganharam conta. Todos eles têm conta no Pactual, e esta unidade se encontra nos Estados Unidos da América. Então, lá nos Estados Unidos da América, este banco, ele arrecada esse capital, e para ingressar capital de espólio de organização criminosa, ele só pode ingressar via bolsa. Então, o que fizeram
os sócios da Orcrim foram de São Paulo, o Grupo de Puebla, o Poder Judiciário, o Poder Parlamentar, o Poder Executivo. Eles compraram ações e venderam nos Estados Unidos a qualquer preço, e esse dinheiro ficou acautelado no BTG Pactual dos Estados Unidos da América. Acontece que, na intervenção deste capital, até então não tinha sido feita nenhuma constatação de anomalia, até o Xandão, Alexandre de Moraes, dar ordem para baixar todos os ativos de dinheiro que ele tem aplicado em bolsa ou compra de ações nos Estados Unidos da América. Deu ordem ao seu gerente do Banco Pactual para que baixe todo esse capital e transfira esse capital para o Brasil. Do Pactual aqui do Brasil. Acontece que este movimento destas contas, que são monitoradas por se tratar de narcoterroristas que exercem função pública como funcionários públicos, todos eles, ao verem o movimento do Xandão, ficaram com medo e procederam da mesma forma. Então levantaram, através do GAF, movimentos de somas, que tinha sido feito todo uma engenharia fiscal, tributária, para que não chamasse atenção, para poder manobrar e lavar e transferir esse capital de espólio, de narcotráfico, venda de drogas, venda de sentenças. Aqui, esse capital não declarado, porque ele entrou como compra de ações, como compra de investimento em empresas americanas, e que qualquer um pode comprar na bolsa, não tem problema nenhum, ou seja, você tem livre acesso. Mas, ao você fazer essa compra e você imediatamente passar do percurso, você manda retornar esse capital para o Brasil. Ou seja, tira o dinheiro, baixa de tudo os ativos que estão aplicados nos Estados Unidos e retorna para o Brasil. Acontece que o Pactual, que se encontra nos Estados Unidos da América, ele procede a operacionalizar com um banco que não leva o nome do Pactual e que esse dinheiro era cautelado. E esse banco estava fechado e ele comprou a razão social do banco, o Pactual. Então, essa movimentação demonstra que efetivamente a prova do capital, do espólio, de venda de sentenças, tráfico de drogas, compra e venda de armas, contrabando de armamentos, também de agronegócio, commodities, todo tipo de contrabando que eles praticam. Então, fazem com que a intervenção proceda o mais rápido possível. Eles tentaram negociar para que eles não fossem presos, ou seja, tentaram fazer uma negociação para que fosse prolongado, vamos dizer assim, através de a cariação de provas, ou seja, você tem que ter não somente o crime, mas você tem que saber
o porquê, para que você cometeu esse crime, né? O que te motivou, o que te levou, o fato, ato e circunstância a cometer esse crime. O crime foi feito, mas você tem que dar início, meio e fim à denúncia. Então a denúncia foi protocolada pelo próprio Alexandre de Moraes e pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também membros do Senado, da Câmara de Deputados, partidos políticos, também empresários, todos com conta no Pactual e que procederam à interdição. Então, o Banco Pactual está em suspeição. Então, você correntista do Banco Pactual sabe que o banco ele está em suspeição. Não somente o Pactual, porque era tudo feito através do Bradesco, em tribulações de bancos, são 4 bancos, em que eles cobram um spread de movimentação para transladar numerário de um para com o outro. Ou seja, são operações de cabo. Você tem esse capital lá fora, você disponibiliza esse capital para fazer a lavagem do dinheiro. Então, não chama a suspeita porque não acusa o volume que foi transferido de uma conta para outra, mas você não sabe quem era até então o proprietário desse espólio de extorsão, de venda de sentença, de tráfico de drogas, de contrabando, processado quando a ordem é dada pelo Xandão e por todos aqueles que ficaram sabendo de que o Xandão estava repatriando o capital escondido nos Estados Unidos da América. Fudeu com o Pactual. Entenderam? Então, estamos procedendo de imediato com as prisões do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Estamos procedendo de imediato com a prisão desse facsímil, desse impostor, desse amotinado, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que as impressões digitais dele e o DNA não bate. Então, nós estamos já, vamos dizer assim, com 97% das atividades administrativas de processamento para captura e também para, vamos dizer assim, recursos a estabelecer tomadas de decisão. Eles até então, eles estavam a fim de negociar, a declarar a realidade dos fatos, atos e circunstâncias que colocam a fraude no Tribunal Superior Eleitoral. Eles falaram que eles não sabiam, que eles tinham por testemunha que a parafernália dos computadores que foram adquiridos sem licitação e que o login ele é manipulado, que compraram esse computador e esse computador ele procedeu ao default das urnas das eleições que levaram o cassado por 8 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral a concorrer a qualquer cargo público, Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, foi também anulado o procedimento de julgamento que foi procedido e que, numa ação monocrática, pelo Fachin, estabeleceu que a vara que se encontrava para proceder e deu início ao processo legítimo, porque essa vara ela é especial para julgar estas composições do crime. Tem em Curitiba, tem uma que foi essa que procedeu, tem outras em Brasília e depois não temos mais nenhuma, só temos 2. Então, o Fachin, na sua atitude monocrática, estabeleceu a ser
confirmado pelo Pleno da Corte que efetivamente houve, e ao Pleno da Corte todos eles aprovaram essa hermenêutica de alegar que concordam que houve falha administrativa do réu, que estava longe do logradouro onde estavam procedendo às oitivas e também ao acautelamento do réu em presídio, a responder em forma presencial no Fórum de Curitiba e também em forma presencial na sua detenção no cárcere da Polícia Federal em Curitiba. Então, eles colocaram que para a abertura de uma nova vara, alegando que a vara de Brasília ela tinha sido descaracterizada e que não tinha mais essa função. Então, teriam que abrir uma nova vara para poder formatar novas provas para serem processados todos os julgamentos que foram realizados contra este impostor, ladrão, genocida, narcotraficante, terrorista, curador da Fundação Yasser Arafat, do Fatah, da OLP, de Comando da Capital, Comando Vermelho, tudo já com provas irrefutáveis. Então, nenhum juiz se habilitou, procederam a processar os juízes, desembargadores, juízes. Teve uma juíza suplente do Moro que perdeu a sua criança, ou seja, ela abortou, ela estava grávida e perdeu a criança devido ao torpor, às ameaças que ela sofreu perante esta organização criminosa formatada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estes crimes, eles foram alegados que para a espera para abrir uma nova vara, a que fosse perto do logradouro do impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele pudesse se locomover ou estivesse perto do seu acautelamento. Então eles alegaram que houve um erro administrativo que suspendeu, por ser já um indivíduo de 79 anos, em que ele teria a prescrição da sua contabilidade de crimes que processaram acima de 400 anos de cadeia e que levariam com mais crimes sendo processados agora de genocídio em massa e também de terrorismo, lavagem de dinheiro, não é? E o crime principal em tempo de guerra, traição à pátria. Então este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, com o seu grupo, organização, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, todos eles foram estabelecidos para, vamos dizer assim, colocar em liberdade um procedimento de roubo, descaminho, eles chamam aqui no Brasil descaminho. No common law é roubo. Então, na dosimetria da pena a ser cumprida por Luiz Inácio Lula da Silva, prescreveria fazer formatações de novas provas, de transferir de uma vara para outra, criar uma vara especializada que só tem duas, e uma fechou, e que a de Curitiba continua aberta. Então,
foi visto que realmente é uma organização criminosa. Falta o espólio, que todo o espólio retornou aos réus que pagaram, fizeram delação premiada, confessaram dinheiro não contabilizado, entregaram o erário e tiveram as suas penas, vamos dizer assim, acauteladas ao entendimento. Reuniram todos eles na localidade de Petrópolis, ou seja, todos os réus que se encontravam nos processos, com sua dosimetria a ser computarizada de novo, porque eles procederam através de delação premiada, entregando o espólio do roubo, que ficou acautelado pela vara de Curitiba, e que eles, simplesmente todos eles foram vizinhos um do outro na localidade de Petrópolis. Então, toda esta armação, todo este conluio, todo este procedimento, hoje cai por terra. Então, devemos dizer a todos aqueles que procederam a pedir o reembolso, do seu dinheiro, porque, claro, o cara foi sentenciado num processo que o réu principal, o chefe da quadrilha, da organização criminosa, perdão, não existe mais quadrilha, agora é organização criminosa, Luiz Inácio Lula da Silva, procedeu ao roubo, ao descaminho, e, claro, ao ele estar solto, a entrega do espólio de delação premiada de todos que requisitaram a devolução da sua delação premiada, não pensavam de que tinha uma vara que já tinha andado nas investigações e estabelecido danos a terceiros, que é o caso do Tribunal Internacional dos Estados Unidos, do Brooklyn. Então, aquele que pediu que o Toffoli mandou entregar todo o capital para os réus, os coadjuvantes, né? A sociedade, a cleptocracia com Luiz Inácio Lula da Silva, eles não se imaginavam que agora vão para as grades de novo. Vão ser presos e vai ter uma pena acrescida na sua contabilidade da dosimetria a ser cumprida. Então, o que nós podemos dizer a vocês que praticaram crimes e que retornaram à vida pública, a Odebrecht agora se chama Nova Honor. Honor em castelhano significa nova honra. Entendeu? Eles vão ter que fazer uma carta rogatória ao Tribunal Internacional, porque a pena não vai ser cumprida aqui no Brasil. A pena vai ser cumprida nos Estados Unidos da América. Eles todos vão cumprir pena nos Estados Unidos, nos presídios de segurança máxima, por se tratar de uma organização criminosa, de contrabando, de tráfico de drogas e de querer tomar conta do planeta. Então, a situação desta organização criminosa já nos mandou a Interpol a efetivamente proceder com a DEA e com 60 agências de inteligência aqui no território da República Federativa do Brasil, estabelecer a formatação das capturas destes elementos para serem levados para os Estados Unidos da América. Não tem trato mais.
Então, o que eles queriam negociar para não ser presos, devido à intenção do Xandão, à intenção de todo o plano da corte, todo aquele que tem conta no Pactual, do Banco BTG Pactual, chamou vamos dizer assim, o flagrante de que esse indivíduo tem dinheiro acautelado nos Estados Unidos da América, onde o Tribunal Internacional exerce a sua jurisprudência. Então, ao ele mandar tirar todo o dinheiro que está aplicado nos Estados Unidos, levantou tanto aonde está aplicado, qual é o dolo, qual é o conluio, qual é a amizade, de que forma esse sujeito chegou para lavar o dinheiro na Bolsa de Valores, nas corretoras, nos bancos americanos. Então o crime, ele toma uma dosimetria maior, porque tem mais agregados ao processo. Então, no momento, sabendo que se trata de terroristas, de narcotraficantes, que são funcionários públicos que ocupam membresia de ministros do Supremo Tribunal Federal, de ministros de tribunais de justiça, onde todos eles receberam talão de cheque em hotel em Brasília, no dia em que foi consagrada a festa de retorno do ladrão, traficante de drogas, terrorista Luiz Inácio Lula da Silva, que ele confessou para um cineasta, que ele disse para o cineasta: olha, eles estão dizendo que eu sou traficante de drogas. E esse cineasta falou: eu vou fazer um filme para você. Ele já até, na época, estabeleceu com esse americano cineasta em fazer o filme deste grande default mundial. Porque ele não somente lesou os Estados Unidos da América, como lesou todo o planeta, em que a Petrobras, em que o Banco do Brasil, em que todos os fundos, em que qualquer representante que foi lesado por esta organização criminosa tem representatividade em qualquer logradouro de qualquer estado que compõe a ONU, 196 países. Então, eles não estavam querendo ser presos. Eles alegavam que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição, não tem tutela e curatela no Brasil. E ele é signatário, conjuntamente com 123 países que procederam a criar o Tribunal Penal Internacional para que não houvesse o que o fato está acontecendo. Então o Brasil, ele é uma boneca jurídica. Boneca se chama um rascunho jurídico de exemplo como deve ser operacionalizado quando se descobre uma organização criminosa estabelecida no tráfico, no genocídio, no contrabando, também no crime de perfídia, também no crime de tortura, enfim, tudo isso são dosimetrias a serem acrescidos o réu. O réu, por ser o Tribunal Internacional, não impede a prisão do sujeito que tem 80 anos, 100 anos, não interessa, ele vai preso. Entenderam? Nada prescreve. Não prescreve nenhum crime. Não há crime que prescreva. Entenderam? Há o interesse da jurisprudência local saber se vale a pena o custo operacional da parafernália em horas e horas de digitalização, de comprovação, de acariação de recursos, de acompanhamento dos fatos, atos e circunstâncias da dosimetria da pena. Então, estes homens todos, esta organização criminosa que está estabelecida no Brasil, alcançou 29 partidos,
alcançou senadores, deputados, alcançou vários do Poder Judiciário, várias instâncias, porque são 4 instâncias e 29 tribunais de recurso, onde o sujeito ele entra com determinação de proceder com a sentença e o advogado da defesa do réu entra com recurso. E lá permanece, através de pagamento de propina, 10 anos, 20 anos. O sujeito vai preso só quando ele tiver no caixão, porque prescreveu. Então, como este crime é um exemplo tributário, é um exemplo a ser seguido por toda a jurisprudência mundial do planeta, o Brasil, ele está sendo acompanhado e todos eles vão responder em prisão nos Estados Unidos da América. Então nós estamos já procedendo, porque temos fato, ato e circunstância. São provas irrefutáveis. Mesmo que ele declare que sim, eu declaro que cometi crime. E quantos crimes você realizou? Eu realizei este crime, perfeito. Mas eu não sabia, eu fui submetido à tortura, eu fui submetido à pressão de quererem matar minha família, à pressão de hierarquia do cargo superior que determinou que eu assim procedesse. Enfim, tem 1 milhão de escusas, mas o crime você praticou. Então você vai preso, acautelado, para que se dê a dosimetria, a nova dosimetria. Porque o crime ocorreu, é real, é verdadeiro. Existem pessoas lesadas no planeta, em 196 países. A bronca é seríssima. Vários presidentes já têm dosimetria de 5 anos, 8 anos de prisão. Ex-presidentes da França que procederam na companhia deste que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, chegamos agora a toda a organização no planeta inteiro, através do Brasil. Entenderam? Então, não podemos mais estabelecer mais um dia, mais 1 hora, mais 1 segundo, mais 1 minuto. Não existe. Não pode estes personagens permanecerem encostados livres enquanto o processo está caminhando, porque muitos dizem, sim, mas nós já estamos com todas as provas, eles estão aqui. Sim, mas o problema é que eles podem ser objeto de queima de arquivo. E a responsabilidade cai no judiciário que está procedendo às oitivas deste paciente, que ele tem que ser guardado porque ele agora pertence à tutela e curatela do Estado. Então a DEA, a CIA, 123 países já determinaram a prisão desta organização. O que nós fazemos referência é: não fuja, não tente sair do Brasil, porque se você for encontrado, você vai ser morto pelos seus sócios como queima de arquivo. Não tenha a imprudência de querer sair ou querer não aceitar a sua prisão, porque você, se reagir, será morto. Entenderam? Então agora ele está procedendo de uma forma vil, de uma forma de conluio com as organizações do narcotráfico, com os mercenários do narcotráfico, numa reunião do PCC e do CV, para que acabe com a disputa de território em todos os 26 países e no Distrito Federal, 26 estados do Brasil, e no Distrito Federal. 22 países
22 estados do Brasil entraram com requerimento na ONU para que eles tenham a autonomia que foi otorgada pelo Supremo Tribunal Federal, como se países individuais fossem, como se fosse uma confederação, como é nos Estados Unidos da América. Cada estado tem uma Suprema Corte, um presidente, e que cada um tem as suas leis, seus procedimentos. 22 fizeram requerimento para a ONU. Até hoje não fizeram prestação de conta da antecipação de impostos não pagos pela população, mas foi feita um espelho do último imposto a ser arrecadado para proceder ao pagamento dos funcionários públicos. E esse dinheiro foi delipendiado por 22 estados na República Federativa do Brasil. Então, a interdição já está feita por quem vos fala. Não eu, o cargo. O cargo que determina, através da emenda 47, pela justiça particular paga, como corregedor. Nós estamos corregedor em 196 países na investigação da ONU. A minha carteira ficou acautelada pelas mãos da própria mulher do Xandão, na 2ª região do Tribunal Regional do Rio de Janeiro Federal, em que eu fui procurar a minha carteira, que ela foi acautelada pelo delegado em Bangu, em que eu fui liberar mais de 30 defuntos que estavam apodrecendo à intempérie, e que eu determinei que primeiro liberassem os corpos para que fossem sepultados, porque a amante do dono da empresa que faz a funerária, né? Ela era amante do dono da funerária. E também era amante do coronel da Polícia Militar e também amante do delegado de polícia. Então eu fui lá e eles me acautelaram a minha carteira. Entrei em contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entrei em contato com Brasília e eles disseram: é muito importante essa carteira para o senhor? Não, para mim não é importante. Quem não precisa de identificação levar em cima. Ao contrário, é um risco que se corre. Porque o que você está nos anais da história, baixo outorga de 123 países, assinado cartorialmente em 123 nações. Homologado pelo Tribunal Penal Internacional, homologado pelo Tribunal Internacional, homologado pelo Supremo Tribunal Mundial. É muita comprovação de quem está falando, eu não preciso convencer ninguém. Entenderam? Então estes filhos de uma puta estão fazendo reunião no presídio com o CV e com o PCC, não para acabar a matança de disputa de território deles, não. Para eles se unirem contra os sicários mexicanos, contra a ELN, contra as Farc, contra a Bolívia, contra o Paraguai, contra o Uruguai, porque todos eles praticam o narcotráfico. No Uruguai, você dirá, mas está legalizada as drogas? Sim, mas o THC, que é, vamos dizer, a escala de torpor dessa substância narcótica, eles querem muito alto. E, claro, as autoridades, elas permitem o plantio para, vamos dizer assim, deixar o sujeito tranquilo e não eufórico. Então, eles procedem ao contrabando. Com a Bélgica, com a Holanda, com a Irlanda, com a Inglaterra, muita gente metida. Então o Brasil vai servir de exemplo.
não é, torno a repetir, uma atitude de representantes administrativos de gestão pública do Executivo dos Estados Unidos. Não é o senhor Trump figura o cargo de presidente dos Estados Unidos da América, através também dos cargos de 60 agências de inteligência, também os cargos de representante do Pentágono, da OTAN, da NATO, e de todos aqueles que tenham pelo Emilat contratos de comum acordo de bem proceder em reciprocidade com todos os países do planeta, em que os Estados Unidos têm trato com todo mundo, e todos eles receberam aporte da USAID, a USAID, que é o que estabeleceu o default da administração dos democratas. Eles limparam o cofre e criaram uma guerra para roubar, onde descobriram mais de 100 trilhões. Mas eles até agora não têm contabilizado, tem o fato, mas não tem o ato e não tem a circunstância. Eles têm o fato. Quanto foi descoberto? De cara, 100 bilhões. 100 bem de bola. 100 bilhões de dólares. Mas a realidade são 100 trilhões que desapareceram. Ou seja, não chegou até a Ucrânia e também saiu dos Estados Unidos. E também há pessoas que pagaram também esse aporte, 100 bilhões de dólares. A França, a Alemanha, a Inglaterra. Então, e esse dinheiro não chegou. Então aí está envolvida a von der Leyen, está envolvida a Merkel, está envolvidos vários presidentes, representantes. E claro, o maior ladrão deles todos, que é um bucaneiro, é pirata, o rei da Inglaterra, falou: eu vou sair daqui porque vai dar merda. E eu vou ser culpado, eu sou o único que tem dinheiro. Então a Inglaterra se mandou. Entenderam? E agora eles estão desesperados lá, porque todas as armas que eles detêm, toda a tecnologia europeia, asiática, não tem a tecnologia dos Estados Unidos da América. São todos obsoletos. Não levantam do chão. Na hora que você vai engatilhar para dar um tiro, a bomba explode na tua mão. Quando você quer colocar o avião a voar, o avião cai. Entenderam? Então, o administrador executivo dos Estados Unidos da América, que é o senhor Trump, ele está procedendo determinação de fatos, atos e circunstâncias de crimes comprovados. E ele não se corrompe, porque ele não pode corromper o Pentágono, não pode corromper a NATO, não pode corromper a OTAN. Já foram corrompidos. Todos eles já receberam propina. Então a casa caiu geral. Então todos eles lá dizem: e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ajudar a que a Rússia não invada. Por que a Rússia vai invadir? Porque eles tomaram dinheiro da Rússia. Dinheiro em bancos na Europa, acautelados lá, foram confiscados por todos eles. Então, a Rússia está no direito de proceder a procurar o dinheiro que foi roubado no continente europeu. E declarou guerra. E a guerra envolvendo toda essa capacidade de ladrões, de cleptocracia, do clube da ONU, formatou a Terceira Guerra Mundial, onde ameaças de jogar bombinha levaram aqui o Khamenei, que é defunto, que também é um impostor, ele e os ayatollahs, que não são muçulmanos, não são iranianos, não são persas, são charlatães.
matadores de ventre muçulmano, com xenofobia contra as mulheres, porque todos eles são homossexuais. Então tudo isso foi descoberto. Tudo descoberto. Então, maiores informações, entraremos em contato. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail do Google. Tudo em minúscula. oscaranibaltiapano@gmail.com Mercado Pago. oscaranibaltiapano@gmail.com. Plataforma Mercado Pago, Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, documento CPF, número 510-466-44734, plataforma Mercado Pago. Gratidão, fiquem com Yahoo, Yahushu Ahom Merushihaim. E não tenham medo. Nós não estamos perseguindo você que foi utilizado a ludibriar o computador, a ser o último elo em acompanhar o espólio da extorsão, o espólio da venda de sentença. Foi você que levou o lanche na sacola da comida, cheia de dinheiro para o juiz. Não se preocupe, porque nós já sabemos quem determinou você fazer isso. Mas tenha certeza, colabore. Por favor, viralize isto o máximo possível. E a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, teve alta ontem depois de permanecer internada em um hospital de Xangai, na China, para tratar de uma inflamação no nervo responsável pelo controle do equilíbrio. Dilma deve voltar às atividades na segunda-feira. Mas hoje, uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que desde que Dilma Rousseff assumiu o comando do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS, em 2023, metas estabelecidas pela instituição deixaram de ser cumpridas. Além disso, a reportagem expõe um alto índice de rotatividade de funcionários, superando a média de outros bancos multilaterais. Conforme a publicação, existem também alegações de assédio moral entre os funcionários do banco, aliás, funcionários do banco que denunciaram esse assédio moral por parte da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Adalberto Piotto, sua opinião sobre essa gestão, que aparentemente, pela reportagem da Folha, parece desastrosa do Banco dos BRICS, projetos subfinanciados, não levados adiante. São 2 anos desde que Dilma assumiu a presidência do banco, que não tem relatório de final de ano e um relatório independente feito para verificar o que está acontecendo no banco, aponta várias irregularidades e carências na gestão. O que está acontecendo no Banco dos BRICS? Estão conhecendo a Dilma. Essas críticas todas que estão sendo feitas, parte delas foram feitas pelo diretor da Índia, um dos donos do banco, em que ele diz o seguinte: apenas 20% da meta de concessão de crédito do banco foi atingida. O Banco do BRICS é um banco de desenvolvimento, né? É um novo banco de desenvolvimento. Para você ter uma ideia, nas operações não soberanas, ou seja, 10,7% diante de uma meta de 30%. Sabe aquela coisa, não vamos ter uma meta, dobra a meta, está bem pior do que isso. Apenas um projeto, 4% do total foi cofinanciado, a meta era de 20%. A nomeação, a indicação por parte do governo brasileiro, e a Dilma Rousseff foi colocada lá para substituir ninguém menos do que Marcos Trujillo, que em várias entrevistas, quando era o presidente, destilou os números, todos os projetos que estavam acontecendo. Foi uma indicação do presidente Lula. O presidente Lula, quando indica para o Supremo, foi o Flávio Dino e o advogado dele. Estamos vendo o resultado. Para o Banco do BRICS, foi a Dilma Rousseff, que foi empichada no Brasil por pedalada fiscal e que trouxe ao país, o legado da Dilma foi a maior crise econômica da história brasileira, a maior recessão em 2015 e 2016.
Qual é o critério para nomear Dilma a presidente do Banco dos BRICS? Bom, meramente político, à vontade do Lula, que a gente sabe qual é. Veja o resultado. Os parceiros de BRICS estão conhecendo agora Dilma Rousseff. Os brasileiros já conheciam e não querem de volta. Eu tenho aqui na minha mão os gastos que o nosso país tem do PIB com o Poder Judiciário. Vocês têm noção de quanto do PIB? É 1,3% do PIB brasileiro é gasto com o Poder Judiciário. 1,3% do PIB corresponde a 53 bilhões de reais. Todo mundo acha isso muito natural. Mas sabe quanto que outros países gastam? Vou ler alguns só. Alguns poucos. Alemanha, 0,2%. Portugal, 0,2%. Chile, 0,2%. Colômbia, 0,1%. Itália, 0,17%. Estados Unidos, 0,10%. Eu ouvi de um ministro do Supremo outro dia, presidente do Supremo, ex-presidente do Supremo, ex-presidente do TSE, e ele me disse, foi criado o Conselho Nacional de Justiça para ter 60 funcionários. Tem 1.300 atualmente. Certamente com os maiores salários desse país. Teto, acima do teto. Nós estamos numa marcha da insensatez, gente. E todo mundo bate palma. Qual é o estímulo que nós damos para quem está querendo entrar na faculdade? Fazer direito. Todo carinho, respeito ao advogado. Advogado vive do problema dos outros. Só vive de problema. Tem que ter problema. Então nós estamos fazendo escolhas. Escolhas perigosas. E todo mundo nesse marasmo que entramos na sociedade, todo mundo está achando que está tudo certinho. Agora vai ficar bom. Agora está ficando péssimo. Nós tínhamos uma Petrobras que valia 15 bilhões de dólares quando o Lula assumiu. Ninguém tem coragem de falar isso. Ela passou por um valor de mercado de 350 bilhões de dólares. Aí entraram os gatunos lá roubando. Em vez de prender os gatunos, prenderam a empresa. Estão vendendo, destruindo a empresa. Nosso país faz isso, está errado. Nós não vamos a lugar nenhum gastando 1,3% do PIB nosso com o judiciário. Acredito que sim. Acredito que sim. É o que eu já falei. Se colocar o Marcinho VP, que é a liderança do Vermelho, não é o Beiramar. Esquece isso daí. A liderança do Vermelho é o Marcinho VP, o pai do Oruan lá. O psicopata que o Oruan pediu a liberdade lá. O Marcinho VP é a liderança do Ser Vermelho. Se colocar o Marcinho VP e o André do Rap, que é a liderança na rua, mas vamos colocar o Marcola, que é pela mídia número 1. Se colocar o Marcola e o Marcinho VP na mesma cela, eles tomam um café junto, irmão. Não, nem se agride. Não faz nada um com o outro. Aí agora, se você coloca um manequim de biqueira de São Paulo e um manequim de biqueira do Rio de Janeiro na mesma cela, eles se matam, mano. Sim. Vai entender isso aí. Vai entender isso aí. É porque eu acho que rola, tipo, o PC dá uma autorização, ó, pode crescer. Cresce o vermelho no Brasil inteiro. E a hora que tiver dominado, os caras sentam lá, conversa e compram, ó, vem cá, agora eu vou te comprar, a gente vai virar um só. Ou agora, ó, vem cá, você vai se juntar a nós. Que é o que falta pra, né? Se isso acontecer, dominou o país inteiro, né? Dominou. Pode ser isso, o PC pode estar usando os vermelhos para dominar os estados para ele e depois só negociar. Negociar. Que Falei, mano, o PC tem muito mais grana do que o vermelho, não tem? O PC tem, muito mais grana. Muito mais, né? Mas os vermelhos tem muita tática de guerrilha e treinamento militar que o PC não tem. Não, isso é comprado. Então, não, isso é comprado. Então, por isso que é interessante deixar o Comando Vermelho fazer a batalha. Isso. E depois você só admira. É mais fácil. Caramba, você dá uma lâmpada aqui agora. Ah, Luiz, que eu não tinha pensado nisso, mano. E é real mesmo. Né? Eu tô tentando entender por que o PC tá recuando tanto nos estados. Recuando bastante. Uhum. Não tá mais se envolvendo nesse negócio aí, não. De verdade, Alagoas não tem mais nada do PC lá. É tudo vermelho. Paraíba, Manaus, Rio Grande do Sul, tudo. Tem umas facas lá que falam que é aliada do PC, mas não é nada. Entendeu? O PC, a única aliança de sangue que ele tinha era com o BDM.
O que é isso, aliança de sangue? Um exemplo. Se tira a vida de um BDM, o PC vai lá cobrar, entendeu? Certo. Aliança de sangue, é isso aí. Sim. Hoje em dia o PC não tem aliança de sangue com nenhuma Com parte. Tem aliança com os manos, mas não é de sangue. Tipo, se pegou um mano lá, os manos que se vira lá. Entendeu? Os caras só têm espaço no nosso território, nós no deles, mas nós não mata, não morre por eles também, entendeu? O PC já não tem mais essa aliança com ninguém. Com ninguém. O C vermelho tem. Adivinha com quem? Com quem? O PGC. Pode crer, o que tá O PGC. crescendo agora. O que tá crescendo. Se você tirar a vida de um PGC, o CV cobra. E vice-versa. Entendeu a pegada? Sim. É uma parada muito louca que tá acontecendo, irmão. Você não tem noção do que tá acontecendo. Esse negócio de PGC aí tá crescendo, irmão, de um jeito que daqui um ano você vai falar, pô, o Frank veio aqui e falou, e olha agora, a mídia só fala de PGC, só dá PGC nas matérias. É uma faca que os caras, eles foram fundados em Santa Catarina, né? E eles expandiu já no Sul, entendeu? O Sul já é praticamente deles. Tem uma disputa lá com os manos, aí tem os balas na cara do Rio Grande do Sul, e os manos, que tem umas disputas ali, mas o PGC já faz presente nos 3 estados já, dali do Sul. Santa Catarina, mas o Paraná. PGC, eles nasceu de um membro do CB. Não, do PCC. Do PC. Não, do de PC. ninguém. O PGC é o seguinte, quando chegou o Comando Vermelho, chegou o PC no estado de Santa Catarina para dominar o estado, os criminosos que viviam lá, que já residiam lá, falou, pera lá, mano, o que é isso aí? Os caras chegam lá do Rio de Janeiro, outro de São Paulo, falou que agora aqui a faca é eles que... Não, vamos montar a nossa. Eles montou a deles lá, entendeu? Sim, Primeiro sim. grupo catarinense. Pode ver que é grupo catarinense. É deles mesmo lá, é deles. Entendeu? Os caras não aceitou, é igual o comboio do cão. Pra não ter que pagar a mensalidade pros caras, né? Não, para não se render à disciplina dos caras. Tipo, vamos... eu quero seguir o que Carioca e Paulista tá falando, não é daqui de Santa Catarina, Quem que tá manda é nós. aqui é nós. Aí o que eles fizeram? Se aliaram com o C Vermelho, entendeu? Para lutar contra os PC que tinha, porque é o que eu tô te falando. O Santa Catarina era tudo PC. O PC era dominado os estados, os 26 Sim. estados e o Distrito Federal era dominado pelo PC. E aí as facções locais se aliaram com o Comando Vermelho para poder tirar o PC dos estados. Mas E será o PC recuou. Será como que rola essa aliança de sangue? O que é combinado? Tipo assim, se morrer um de nós, vocês vão cobrar depois. Mas em troca disso, o que a gente vai oferecer pra vocês? Seguir a disciplina do Comando Vermelho. A aliança é feita de seguinte forma, todas as facas, inclusive do PC. Um exemplo, eu sou o Comando Vermelho. Eu falo, Rodrigo, vou fazer isso e isso por você, mas você vai dançar a minha música. O que eu mandar você vai fazer, a minha disciplina você vai seguir, a minha doutrina você vai seguir. Já era, beleza? Beleza, é isso aí. Entendi. Aí se os caras do Vermelho vai lá e mandam, preciso de 10 PGC aqui, 10 integrantes do PGC aqui no Rio para dar um apoio aqui no morro aqui, que nós tá em confronto aqui com os caras. Manda Os caras vai na hora. Vai na hora, entendeu? O CV, eles recruta soldado. O PC recruta largato, que só faz dinheiro para eles, dinheiro. O CV não, ele coloca a cara para morrer por eles, entendeu? Cara, por que você acha que lá no Rio, eu tava vendo um mapa do Rio de Janeiro com todas as facções, né? A área de comando dos caras. E ainda existem algumas áreas neutras no Rio de Janeiro, que nenhuma facção tomou conta de lá. Porque o Rio, ele é todo tomado, né? Ali tem, tipo, 90% do Rio é tomado por facção e 10% é neutro. Por que tem essas áreas neutras ainda? Você tem noção? A geografia não permite colocar um tráfico ali, não permite, a geografia do local. É a única explicação que tem. Não vale a pena. Não vale. É igual em São Paulo, se você me perguntar, o PC tem mais dinheiro que o C Vermelho. Por que ele não tem o mesmo tanto de armamento, o mesmo número de armamento que o C Vermelho tem? Porque a geografia de São Paulo não permite. Entendeu? Não permite. São Paulo não permite ter um cara andar na rua com a K-47. A rota, a BAEP, os caras vão para dentro. Confronto. A geografia não permite. São poucos lugares que são igual ao Rio de Janeiro, morro igual ao Rio de Janeiro. Entende? Não tem geografia, não tem estrutura para isso, o estado de São Paulo, para ter aqueles armamentos. Mas se o PC quisesse, ele conseguia colocar um fuzil na mão de cada um. Entendeu? É tudo o local ali. Mas eu já ouvi falar que tem fuzil em São Paulo já, né? Não, tem. São Paulo tem fuzil, tem ponto 30, tem granada, tem tudo. Tudo que tem no Rio tem em São Paulo. Mas não a amostra é igual é no Rio. Entendeu? Entendi. É guardado ali, usa para fazer um carro forte, um banco, um atentado contra alguém.
Não fica lá em proteção na boca de fumo. A desculpa que os que estudam, né, o PC diz é que o PC não tem facs rivais para confronto, entendeu? O C vermelho tem, eles têm que estar armados porque tem confronto com o TCP, tinha confronto com o ADA. Então o PC não tem, o PC é a única fac predominante ali, então ele não precisa que suas bocas de fumo tenham segurança, né? O que eu já ouvi a polícia se vangloriar falando é que, tipo, diferente do Rio, onde a polícia não tem acesso a vários locais, em São Paulo a polícia entra em qualquer lugar de São Paulo. Qualquer lugar de São Paulo a polícia vai entrar. Mas não tá bem assim mais não, né? Parece que os caras já estão importando umas barricadas, umas técnicas de guerra ali que... Mas ainda entra, mas só em operação, que na Operação Escudo, Operação Verão, essas operações. Que aí é 6, 7 viaturas de rota, aí entra. Agora, eu posso te enumerar várias comunidades que uma viatura só não entra. Não entra, uma só não entra. Oliveira Camargo, uma só não entra. Indaiatuba, uma só não entra. Uma viatura só. Caralho. Morro da Nova Sintra, uma viatura só não entra. Marapé, Zé Menino, Favela do Caixão no Guarujá, Itapema, Vila Baiana, Beco das Almas, Vila Siri, Vila Natal. Se entrar uma viatura só lá, eles vão rechaçar ela lá. Vai ter troca de tiro. Eles vão pôr os policial pra correr. Sim. Em São Paulo. Se entrar o primeiro tiro, a polícia vai ter que voltar pra trás. Porque o cara tá com um fuzil, a polícia tá com a .40, mano. Tô falando viatura, uma viatura ali. A viatura pequena, o cara não entra. Não entra. Mas ainda entra assim, em todas as comunidades a polícia entra. Se entra em operação, entra. Mas a Baixada Santista tá dificultando. A Vila Siri e a Vila Natal não entram. Uma viatura só de força tática não entra. Entendi. Com 4 polícias sozinho não entra lá. Se entrar, vai ser na bala. Ô, Frank, o Osmorfeus aqui, ele falou que o PCC está nas maiores hierarquias da Ele perguntou. O PCC está nas maiores hierarquias da sociedade? Por exemplo, juízes, advogados, políticos, delegados, promotores e etc. Para mim, o mais organizado é o PC. Sim. Ele mandou um superchat aqui, né, de R$5 aqui e perguntou isso, se ela tá na mais alta hierarquia. Sim, tá. O PC se faz presente em todos os setores. Juiz, promotor, delegado, hospital. Se você vê, a grande mídia é obrigada a reportar isso, entendeu? Que nem eles colocaram delator do PC. O cara tava delatando, era a Polícia Civil, o Denark e o Bake. Entendeu? Era delator do PC mesmo, né? APC, entendeu? Polícia Civil, entendeu? Pô, mas você acha que eles estão em hospital também, cara? Eles colocaram um C a mais lá, entendeu? Eles colocaram um C a mais na matéria lá, mano. Não tem como. Não tem como. Os caras vai todo lado, mano. Ô, Frank, você acha que eles estão em hospital também, cara? Tá, a ponto de levar um cara que tomou uma bala, vai lá e remove a bala do cara e não faz nada, não chama a polícia. Como se fosse, sei lá, no Rio de Janeiro os caras montam clínica clandestina na favela, né? Os caras tomam um tiro ali, pra não precisar descer pra um hospital, eles vão lá e operam o cara lá em cima, lá, né? Lá em São Paulo, você acha que tem esse esquema de, baleou o cara ali, vai lá e tira do cara e leva o cara embora? Irmão, lógico que tem, irmão. Até dentro do presídio, você não viu não que os caras queriam fazer a botox no Marcola lá dentro? Você não viu? O Gaquinha falou agora. Ele fazer um procedimento nele ali? Até lá, filho. Entendeu? O Marcola ia fazer botox lá, cara. Tô te falando, irmão. Se você pegar o contrato lá do Meia Folha, o meliante que partiu lá na Baixada Santista, lá ele tinha o contrato com a prefeitura do Guarujá, se eu não estou equivocado, ou de Santos, dentro do hospital, pô. Numa empresa de limpeza terceirizada dentro do hospital, pô. Aí se chega ali um baleado ali dentro do hospital, de uma faca rival, ou um rival ali, ou um cara que tava corrido deles ali, você acha que ele não ia ter acesso? Os caras tá dentro do hospital, os caras tá dentro de tudo, mano. Os caras tá pra todo lado, por isso que eu falo, volta a repetir, eu tô vivo aqui por Deus, mano, não tem como. Tanta gente que eu já denunciei aí, ainda tô vivo, tanto que eu já falei dessa faca aí, de coisa, mano. O setor dos gravatas eu falei, um dos primeiros a falar, os promotores e um delegado falou que nunca tinha ouvido falar do setor imobiliário, que é um setor que existe dentro do PCC, que é responsável por imóveis, terrenos, tudo isso daí. Tem o setor da Sintonia Geral da Lista Negra, setor do Arquivo Morto, setor do pendrive, setor da Lan House.
para-raio do resumo. É muito setor dentro do PC que as pessoas, os caras que estão investigando nem sabem ainda que existe. O que é o setor do pendrive? Que armazena todos os dados dos integrantes, porque todo integrante tem um cadastro e uma codificação. É um número, entendeu? Tem um cadastro, é cadastrado. É um RH. Mano. Um exemplo, você foi batizado dentro da cadeia. Aí você sai pra rua, você tem 30 dias para curtir com a sua família. Depois de 30 dias, você tem que se apresentar. Olha que bagulho louco. Você tem que se apresentar para disciplinar, para o integrante da disciplinar da sua quebrada, para você fazer o seu cadastro. Aí ele vai te cadastrar naquela cidade ali. Aí vai pegar seu nome, seus padrinhos, que dia que você saiu, tanto tempo que você ficou preso, qual as 3 últimas prisão que você passou. Vai pegar tudo seus dados ali. Aí vai mandar pro livro branco. Aí o livro branco vai gerar a sua codificação e vai te passar a codificação, porque cada integrante tem uma codificação única. Então o livro que gera essa codificação lá, mano. É um bagulho, é um esquema muito organizado, mano. Aí a partir desses 30 dias você tem que viver e respirar o crime, entendeu? E trabalhar para a organização e ficar à disposição, que nem eles falam, ficar à disposição do crime. Roubar, fazer dinheiro e todo mês pagar a mensalidade pros caras lá. Não paga mais. Antes pagava. Não paga mais? Não. Olha que bagulho louco, mano. Eu vou te falar. Aí que tá. Eu fui decretado por causa disso daí. Por causa disso que eu fui decretado. Eu não fui decretado porque eu caguetei. Eu fui decretado por causa que eu questionei isso aí. Antigamente, quando você era batizado, você tinha que pagar R$500 da RF. O que é RF? A rifa. Que hoje os influencers vendem. Não tem os influencers vendendo rifa? A rifa. Você pagava R$500 da RF. Sim. Que o comando te mandava, os integrantes, a liderança do PC te mandava 10 números. E você tinha que vender esses 10 números. Uma rifa mesmo, de 10 números. Você vendia R$50. Aí dava R$500. Então, R$500 da RF você tinha que pagar. Todo mês. Todo mês. E 430 do caixote, que era uma ajuda de custo para a família dos presos. Que nunca ninguém sabe onde foi esse dinheiro. Ninguém sabe onde foi esse dinheiro aí. Mas você pagava esses 430. Então, todo mês você pagava R$930. Mano, vê você que não tem envolvimento nenhum com o crime e vê se eu tô errado. Porque eu fui decretado por isso. Você pagava todo mês R$930. Um dia, um belo dia, do nada, pegou um comunicado. Obrigado a todos os integrantes que fizeram parte desse lindo trabalho do setor do caixote, setor da RF. Mas hoje em dia o PC já alcançou o seu objetivo e não vai precisar mais do dinheiro dos irmãos. Não precisa mais pagar a mensalidade. Todo mundo comemorou. Pô, ninguém vai pagar mais nada, graças a Deus, tal. Passou um tempo, os caras veio. A partir de agora, todos os integrantes vai ter por obrigação retirar pelo menos 1 quilo da mercadoria do comando e trabalhar com ela. Não foi uma manobra isso daí? Porque aí nós deixamos de pagar 930, que era obrigatório, porque se não pagasse 3 vezes você era excluído, dependendo de tomar até um pau, para ter que vender a mercadoria dos caras. Então, ao invés de mandar R$930 para os caras, nós mandava 10 mil, 12 mil reais, 1.000, e assim vai. Entendeu? Aí eu questionei isso aí, eu falei questionei não, né? Falei pro outro integrante, eu falei, irmão, os caras fizeram uma manobra com nós, ó. Sintonia final aí, entrou na nossa mente aí, falando que não precisava pagar nada agora esse negócio de setor de progresso, setor do óleo, setor do Bob, setor da pura aí, né? Pegar essas drogas velhas aí, tem que ver. Falei desse jeito, velho. Pegar essas drogas Piorou, né? Piorou, né? Pegar essa droga velha que ninguém compra, aí tem que vender pros caras aí, né? Sai fora. Aí quando eu fui pedir pra sair, os caras lembrou isso daí. Aí eu falei, o irmão deve estar descontente porque o irmão falou isso, isso e isso. Aí o cara, pô, você falou isso aí no comando, você falou que o comando fez manobra. Aí os caras se apegou nisso daí. Então prova que o PC fez manobra. Como que eu vou provar uma merda dessa, mano? Eu falei, irmão, eu falei foi isso aí. Se isso daí não serve como prova, eu não tenho como provar, irmão. Aí foi onde que eu fui decretado por calúnia, mano. Calúnia e difamação do comando. Afronta, né, o comando. Aí eu fui decretado. E até hoje mano, o cara tem que pegar a droga pra vender lá? Mano, tem que isso pegar. Isso ainda rola. Rola e é mó droga velha. Eles pegam, tipo, o resto das cargas que sobra dos químicos lá, eles mandam pros integrantes vender, mano. Droga velha, maconha velha, pó velho, tudo velho. Tudo droga velha, que não tem venda, não tem, infelizmente eu tenho que falar isso aí, tem que falar a verdade. Não tem qualidade pra ser vendido, entendeu? O usuário compra e fala, não volta mais, fala, não quer mais essa miséria não, sai fora. Tá vendendo farinha de trigo pra mim aí, ô comédia? A verdade é essa é a verdade. E o PC faz isso até hoje, mano. E os integrantes ficam aí, ó, vendendo essa mercadoria velha do comando. Tem um monte de integrante do PC que passa fome, irmão. E eu na internet que desmistifiquei, acho que é a palavra certa. Muita gente que pensava que o integrante do PC recebia salário, pensava que o integrante do PC, o PC te dava dinheiro, te dava carro. Não dá nada, você que dá pra eles, mano.
Você paga, o integrante do PC, ele paga para ser bandido. Sabia disso? Ele paga para ser bandido. Paga. Porque não ganha nada em troca, não tem benefício. Você perguntar qual que é o benefício de você ser batizado? Nenhum. Na rua. Você tem benefício sim, quando você vai preso. Que aí você vai preso eu, integrante, e você, que não é integrante, nós vai preso no mesmo BO. Nós vai junto preso lá pra cadeia. Chega no CDP, eu durmo na cama, você no chão. Eu tenho acesso a de Marley, você não, só se você pagar, eu tenho de graça. Eu tenho meu cigarrinho de graça, você não. Entendeu? Aí eu tenho esse benefício, mas só quando vai preso. As mulheres que é do PC paga também? As mulheres? É. As mulheres sim, não paga mais. Elas fazem retirada de mercadoria. As mulheres Não, fala que tem mulher fumo, né? que tem boca, né? Que trabalha, que faz o corre aí pra roubar celular, essas coisas, né? Sim. E essas mulheres, elas têm que também pegar o pó e vender ali todo mês ali, igual todo mundo ali. Ó pra você ver que loucura, mano. Tem dentro do PC um setor chamado setor da ajuda, que é feito pelas mulheres, pelas irmãs, pelas PCC mulher, entendeu? Aham. Chama setor da ajuda. E esse setor é responsável por arrecadar alimento de integrantes para doar para a família de integrantes presos. Você acha que o PC precisa fazer isso aí, mano? Você vê que os caras não querem saber de... Os caras querem saber de ajudar nada, não, Na mano. verdade, não é que precisa. Eu tenho certeza que eles têm dinheiro suficiente para ajudar todas as famílias dos presos. Mas é uma parada tão organizada que aonde os caras podem arrecadar, os caras vão arrecadar, entendeu? Eu vi teve um promotor que teve aqui e ele fez uma denúncia grande num PCC de Uberlândia, que os caras estavam lá no Jaci de Assis, no presídio, e o cara denunciou a estrutura do PCC dentro do presídio. E era um negócio, cara, assustador, assim, a ponto que os caras tinham um setor de apostas dentro do presídio, onde todas as apostas de quem jogava futebol, essas coisas passavam por aquele setor. Os caras alugavam a quadra de futebol. Ali tinha uma quadra de futebol, você tinha que pagar para jogar lá o horário ali, e você pagava pro PC. Então assim, é muita coisa? Não era, sei lá, 1 hora de futebol, R$10. Não é nada, mas aonde os caras podem arrecadar, os caras estão arrecadando. E isso é a organização dos caras. Tem esse setor aí, setor da ajuda. Eles fazem esse pedido de alimento, 1 quilo de alimento para cada integrante aí, para ajudar a família dos integrantes que estão presos. Existe esse setor aí. Existe o setor dos menores também, porque antes o PC não batizava menor de idade, tinha que ter 18 anos. Uhum. Hoje em dia batiza com 16 anos nos estados carentes, que eles chamam, que é os estados do Nordeste, Centro-Oeste, eles batizam os integrantes com 16 anos. Enfim, o PC hoje em dia... No mínimo 16, no mínimo 16. Sim, E mas quando só tem nos... esses menor nervosos, que tem uns menor que é bravo, né? Tem uns menor aí de 12, 13 anos, que os bichos é pior Não que batiza, muita gente não. grande. Não batiza não, só com 16, para ser batizado, né? Pode trabalhar para o PC como companheiro, mas para ser batizado dentro do estado de São Paulo até hoje é com 18 anos. Aham. Mas fora do estado de São Paulo, no Nordeste, Centro-Oeste, aí eles batizam, no Norte também eles batizam com 16 anos. Aí criar esse setor dos menores aí. E eles ficam de olho, tipo um olheiro, igual um olheiro de futebol. Tipo, ó, aquele menor ali, ele tá se destacando ali, velho. Vamos ficar de olho nesse menor. Quando ele fizer 16, ele tem que estar junto com a gente aqui. Não, funciona assim, que nem eu tenho que ser sincero, o PC é o seguinte, ele não fica escolhendo ali, aquele menor e tal, mas ele vê o dia a dia do menor, mas quem vê não é o PC em si, e sim o integrante. É um integrante. O integrante ele faz o convite. Sim. Entendeu? Ele convida. Ninguém é obrigado a ser batizado no PC. Isso daí eu tenho que ser sincero. Ninguém. O PC não obriga ninguém a ser batizado. Ele convida, ó. Aí, irmão, quer entrar pra caminhada? Não, mãe. Tô te fazendo um convite aí. Aí você aceita ou não. Entendeu? É a mesma coisa com o menor de idade. Aí ele vê que o menor ali é um moleque que tem disposição, tem atitude e tal. Ele fala, ô moleque, cola pra perto. Aí começa a chamar de fiote. Aí, esse é meu fiote. Cola pra perto de mim. Aí traz pra perto, aí vai num tabuleiro no tribunal do crime, leva o moleque pra ele acompanhar, pra ele ir vendo.
Ele pode assistir. Pode assistir. Ele pode assistir, ele assiste quietinho ali, fica ali olhando, vendo as ideias, vê a cobrança. Aí tem uma questão que exige um pouco de responsabilidade. Por exemplo, levar um dinheiro de uma cidade para outra. Coloca o moleque, leva aí, moleque, vamos ver. Aí o moleque leva certinho. Aí ele vai lapidando o moleque segundo a vontade dele, entendeu? Uhum. Aí na hora que ele vê que o moleque tá apto e tem a idade, ele faz o convite. O moleque já tá ali vivendo aquilo ali todo dia, fala, qual que é a diferença? Agora a única diferença é que agora eu vou ser batizado. Já tô fazendo tudo que eu tenho que fazer pros caras. Você já tem consciência de tudo. Depois que você é batizado, você fica sabendo de alguma coisa que você não sabia antes? Você já sabia de tudo? Você sabe que você... Não sabia de tudo, não. Quando você... Muita gente que... Agora que eu já falei bastante, muita gente que ainda não é batizado, não sabe, é que quando você é batizado, já era para você. Você já não tem mais domínio sobre a sua vida. Sua vida não responde mais a você. É o PC. Se o PC falar que precisa de você lá na Bahia, não tá nem aí se você nunca foi na Bahia, se você não quer ir pra Bahia, você tem que ir pra Bahia. Se o PC falar que precisa de você para ir trocar tiro com a rota, não quer nem saber se você sabe atirar ou não, você vai lá trocar, entendeu? E isso eu não sabia, mano. Eu não sabia que eles determinavam que o que eles mandassem eu fazer, eu tinha que fazer, que eu tinha que seguir o salve dos caras. Aí você não fica sabendo, não, você fica sabendo depois. Depois que o bagulho que você já entrou. Que aí os caras ligam pra você e falam, irmão, vai lá e faz tal coisa. Aí você fala, pô, irmão, não dá não. Pô, como não dá não, irmão? Você é o quê, mano? Como assim não dá não? Comando que tá pedindo, irmão. Quem tá pedindo é o comando, né, eu? Vai lá, irmão, faz o bagulho. Aí já era, você fala o quê? O comando tá pedindo, aí você vai fazer o quê? Vai fazer. Aí já era. Oh, Frank, o MKT-064 falou que quando uma pessoa sai do crime, ela fica longe dessas coisas, desses assuntos. E por que você se... Arthur Lira mira o Senado e intensifica articulações em Alagoas. Em fevereiro, o deputado organizou reuniões estratégicas em sua fazenda e participou de eventos políticos em Alagoas. Preste bem atenção nessa informação e me ajude a compartilhar. O deputado federal Arthur Lira intensificou articulações políticas em Alagoas para consolidar sua candidatura ao Senado em 2026. O ex-presidente da Câmara dos Deputados prioriza reuniões com prefeitos e aliados, arrastando-se uma possível participação do governo Lula, que enfrenta queda de popularidade. Depois de 4 anos no comando da Câmara, Lira retorna aos bastidores da política nacional. Ele trocou o gabinete da presidência por um novo espaço e concentrou sua agenda em encontros com prefeitos, buscando apoio para sua candidatura ao Senado. Em fevereiro, organizou reuniões estratégicas em sua fazenda e participou de eventos políticos em Alagoas. Embora aliados tenham cogitado sua entrada no governo Lula, a baixa popularidade do presidente desmotivou esse movimento. No governo, havia defensores de que Lira assumisse o Ministério da Agricultura, mas o crescimento da rejeição de Lula esfriou a possibilidade. Lira, por sua vez, optou por fortalecer sua base eleitoral, mantendo distância da esplanada. Então, eu até fiquei na dúvida. O senhor acha que pode ser considerado um pedido de anistia? O senhor vê possibilidade de analisar isso? Vejo possibilidade de se analisar. E aí que haja deliberação a respeito, e haja deliberação de quem direito do Congresso Nacional, haja o implemento, se for o caso, pelo presidente da República. O que não se pode é, a priori, afastar-se do cenário a anistia e, portanto, perdão. Claro que, de certa forma, a sociedade às vezes busca o próprio sangue, né? Mas não é isso que se coaduna com o direito. Ministro, se o Congresso aprova uma anistia para aquilo que o Bolsonaro chamou de pobres coitados do golpe, aquele pessoal que participou do quebra-quebra, evidentemente isso será uma porta que conduzirá ao perdão posterior do primeiro escalão do golpe, o próprio Bolsonaro e os seus cúmplices mais graduados, aí, militares e mesmo os paisanos, né? A hipótese de o Congresso aprovar existe, embora seja hoje
aparentemente improvável. Parece que o precedente invocado pelos seus ex-colegas de Supremo, que falam que, no caso Daniel Silveira, estabeleceu-se uma jurisprudência que sinalizaria a inviabilidade de anistiar crimes contra a democracia, parece precário esse argumento, porque já tivemos anistia no Brasil, aliás, estamos aí para comemorar os 60 anos do golpe, e houve uma anistia ampla, geral e restrita, neste caso específico, né, que agora o Dias Toffoli até prometeu para o Instituto Vladimir Herzog promover uma audiência pública para rediscutir a lei da anistia. Quer dizer, do ponto de vista prático, para ficar bem claro o seu ponto de vista, se o Congresso aprova, não há o que fazer senão acatar a deliberação legislativa, é isso? Sem dúvida. Pronunciando-se os nossos representantes, que são os deputados federais e os senadores, e implementada a anistia, não se tem, a meu ver, como rever esse pronunciamento. Isso precisa ser observado e não interessa ao país um antagonismo maior, principalmente um antagonismo que não reflita o que está na Constituição Federal. Vamos esperar e atuar com temperança e percebendo aquela frase de Machado de Assis. É muito fácil ver-se o chicote, mas quando se tem o cabo à mão, e aí precisamos colocar no lugar alheio e sopesar, inclusive, o envolvimento havido. Eu continuo a acreditar que a competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Norma do regimento interno não se sobrepõe à Constituição. O general da reserva, Laércio Virgílio, disse à PF que a prisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, seria necessária para garantir a normalidade institucional e a harmonia entre os poderes. Reunimos-nos nesta conferência, claro, para discutir segurança. E normalmente falamos de ameaças à nossa segurança externa. Vejo muitos grandes líderes militares reunidos aqui hoje. Mas enquanto o governo Trump está muito preocupado com a segurança europeia e acredita que podemos chegar a um acordo razoável entre Rússia e Ucrânia, e também acreditamos que é importante nos próximos anos que a Europa se esforce mais para garantir sua própria defesa, a ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo. O que me preocupa é a ameaça interna, o recuo da Europa de alguns de seus valores fundamentais, valores compartilhados com o Sinwá. Fiquei surpreso ao ver um ex-comissário europeu na TV recentemente, parecendo feliz que o governo romeno tinha anulado uma eleição inteira. Ele alertou que, se as coisas não correrem bem, o mesmo poderia acontecer na Alemanha também. Agora, essas declarações arrogantes chocam os ouvidos americanos. Por anos, nos disseram que tudo que apoiamos é pelos valores democráticos. Da política na Ucrânia à censura digital, tudo é dito como defesa da democracia. Mas com tribunais europeus cancelando eleições, devemos questionar nossos padrões. E digo nossos, porque acredito que estamos no mesmo time. Precisamos fazer mais que falar sobre valores democráticos. Devemos vivê-los. Na memória de muitos aqui, a Guerra Fria opôs democracia a forças tirânicas. Pense no lado que censurou, fechou igrejas e cancelou eleições. Eles eram os mocinhos? Certamente não. E graças a Deus eles perderam a Guerra Fria. Perderam porque não valorizaram nem respeitaram as bênçãos extraordinárias da liberdade. A liberdade de surpreender, errar, inventar e construir. Não se pode exigir inovação ou criatividade, nem forçar o que pensar, sentir ou crer. E acreditamos que essas coisas estão certamente conectadas. Hoje, ao olhar a Europa, nem sempre é claro o que ocorreu com alguns vencedores da Guerra Fria. Em Bruxelas, comissários da UE ameaçam fechar redes sociais em crises ao verem conteúdo odioso. Ou aqui, onde a polícia faz batidas contra quem posta comentários antifeministas online.
Olho para a Suécia, onde há 2 semanas o governo condenou um ativista cristão por queimar o Alcorão, o que levou ao assassinato de seu amigo. E como o juiz do caso observou de forma assustadora, as leis suecas que supostamente protegem a liberdade de expressão não concedem de fato, e cito, carta branca para fazer ou dizer qualquer coisa sem risco de ofender o grupo que mantém essa crença. E o mais preocupante é que olho para nossos amigos do Reino Unido, onde o retrocesso dos direitos de consciência ameaça as liberdades básicas dos britânicos religiosos. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, do crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de aborto e orar silenciosamente por 3 minutos. Sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas orando silenciosamente sozinho. Após a polícia britânica avistá-lo e exigir saber pelo que orava, Adam respondeu que era pelo filho abortado anos antes com sua ex-namorada. Os policiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de exclusão, que criminaliza a oração silenciosa e ações que possam influenciar decisões a 200 metros de clínicas de aborto. Ele foi condenado a pagar 1.000 libras em custas judiciais para a acusação. Gostaria de dizer que foi um caso isolado, um exemplo maluco de lei mal escrita sendo aplicada contra uma única pessoa, mas não. Em outubro passado, há poucos meses, o governo escocês começou a enviar cartas a cidadãos cujas casas ficavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, alertando que até oração privada em casa poderia infringir a lei. O governo pediu que denunciassem suspeitos de crimes de pensamento. Na Grã-Bretanha e Europa, a liberdade de expressão recua. No interesse da comédia, meus amigos, mas também no interesse da verdade, admito que às vezes as vozes mais altas pela censura não vêm da Europa, mas do meu próprio país, onde o governo anterior ameaçou e intimidou empresas de mídia social para censurar a chamada desinformação. Desinformação, como por exemplo a ideia de que o coronavírus vazou de um laboratório na China, nosso governo incentivou empresas privadas a calar quem ousou pronunciar o que se revelou uma verdade óbvia. Então, venho hoje não só com uma observação, mas com uma proposta. E assim como o governo Biden parecia desesperado para silenciar opiniões, o governo Trump fará o oposto, e espero que possamos colaborar nisso. Em Washington, há um novo xerife na cidade, e sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar das suas visões, mas lutaremos pelo seu direito de expressá-las em público, concordando ou não. Agora chegamos ao ponto em que a situação ficou tão grave que, em dezembro, a Romênia anulou uma eleição presidencial, baseada em suspeitas frágeis de uma agência de inteligência e pressão enorme dos vizinhos continentais. Pelo que entendi, o argumento era que a desinformação russa tinha infectado as eleições romenas. Mas eu pediria aos meus amigos europeus que tenham alguma perspectiva. Podem achar errado a Rússia comprar anúncios nas redes sociais para influenciar eleições. Nós certamente achamos. Podem até condenar isso no cenário mundial. Mas se sua democracia pode ser destruída com alguns milhares de euros em anúncios digitais, ela já não era muito forte. A boa notícia é que acho que suas democracias são bem menos frágeis do que muitos temem. E acredito que permitir que os cidadãos se expressem livremente as tornará ainda mais fortes. Isso nos traz de volta a Munique, onde os organizadores baniram políticos populistas desta conferência. Bem, de novo, não precisamos concordar com tudo ou nada que as pessoas dizem. Mas quando líderes políticos representam um eleitorado importante, cabe a nós, ao menos, dialogar com eles. Para muitos do outro lado do Atlântico, parece que velhos interesses se escondem atrás de termos soviéticos como desinformação.
Eles não gostam que alguém com visão diferente opine, vote de outra forma ou, pior, vença uma eleição. Esta é uma conferência de segurança e imagino que vieram preparados para discutir o aumento dos gastos com defesa nos próximos anos. Isso é ótimo, pois Trump deixou claro que acredita que os europeus devem ter um papel maior no futuro do continente. Ouve-se o termo partilha de encargos, mas cremos ser crucial numa aliança que os europeus se envolvam enquanto os EU focam áreas do mundo em grande perigo. Mas pergunto, como pensar em questões orçamentárias se nem sabemos o que estamos a defender em primeiro lugar? Já ouvi muito nas minhas conversas e tive muitas ótimas discussões com várias pessoas aqui presentes nesta sala. Ouvi bastante sobre do que precisam se defender e claro que isso é importante. Um pouco menos claro para mim, e certamente para muitos europeus, é o que exatamente vocês estão defendendo. Qual é a visão positiva que motiva esse pacto de segurança compartilhada que todos julgamos tão importante? Acredito que não há segurança se tememos as vozes, opiniões e a consciência que guiam nosso próprio povo. A Europa enfrenta desafios, mas a crise atual, que acredito que enfrentamos juntos, é uma que nós mesmos criamos. Se você tem medo dos seus próprios eleitores, não há nada que a América possa fazer por você, nem que você possa fazer pelo povo americano que me elegeu e elegeu o presidente Trump. Vocês precisam de mandatos democráticos para realizar algo de valor nos próximos anos. Não aprendemos nada? Mandatos fracos geram resultados instáveis, mas há muito de valor que pode ser realizado com o tipo de mandato democrático que acredito virá de ser mais responsivo às vozes dos seus cidadãos. Se quiser ter economias competitivas, se quiser desfrutar de energia acessível e cadeias de suprimentos seguras, precisa de mandatos para governar, pois tem que fazer escolhas difíceis para ter tudo isso, e claro, sabemos disso muito bem nos Estados Unidos. Não se ganha um mandato democrático censurando oponentes ou prendendo-os, seja o líder da oposição, um cristão humilde orando em casa ou um jornalista tentando noticiar. Nem se ganha ignorando o eleitorado básico em questões como quem faz parte da nossa sociedade. De todos os desafios urgentes que as nações aqui representadas enfrentam, creio que nada é mais urgente que a migração em massa. Hoje, quase 1 em cada 5 pessoas vivendo neste país veio do exterior. Isso é, sem dúvida, um recorde histórico. É um número parecido, aliás, nos EROAS também um recorde histórico. O número de imigrantes na UE de países não UE dobrou só de 2021 a 2022 e, claro, subiu muito desde então. E sabemos que a situação não surgiu do nada. É fruto de decisões conscientes de políticos do continente e do mundo ao longo de uma década. Vimos os horrores causados por essas decisões ontem, aqui mesmo nesta cidade. E não posso falar disso sem lembrar das vítimas que tiveram um belo dia de inverno em Munique arruinado. Nossos pensamentos e orações estão e permanecerão com eles. Mas por que isso aconteceu, afinal? É uma história terrível, mas uma que ouvimos demais na Europa e, infelizmente, nos Estranhou também. Um jovem requerente de asilo, já conhecido da polícia, atropela uma multidão e destrói uma comunidade. Quantas vezes sofreremos esses terríveis reveses antes de mudar de rumo e levar nossa civilização a uma nova direção? Nenhum eleitor deste continente votou para abrir as portas a milhões de imigrantes sem controle. Mas sabe no que eles votaram? Na Inglaterra votaram pelo Brexit. Concordando ou não, eles votaram. E cada vez mais na Europa votam em líderes que prometem acabar com a migração descontrolada. Eu concordo com muitas dessas preocupações, mas você não precisa concordar comigo. Acho que as pessoas se importam com seus lares, sonhos, segurança e capacidade de sustentar a si e aos filhos. E são inteligentes. Creio que isso é uma das lições mais importantes que aprendi em meu breve tempo na política.
Ao contrário do que se ouve em Davos, os cidadãos das nossas nações não se veem como animais educados ou peças intercambiáveis numa economia global. E não surpreende que não queiram ser manipulados ou ignorados pelos seus líderes. É função da democracia resolver estas grandes questões nas urnas. Acredito que ignorar as pessoas, suas preocupações, ou pior, calar a mídia, impedir eleições ou excluir do processo político não protege nada. Na verdade, é a forma mais certa de destruir a democracia. E falar e expressar opiniões não é interferir nas eleições. Mesmo quando pessoas opinam fora do seu país, e mesmo quando são muito influentes. E com humor, se a democracia dos EUA aguentou 10 anos de Greta, vocês aguentam meses de Elon Musk. Mas o que nenhuma democracia americana, alemã ou europeia sobreviverá é dizer a milhões de eleitores que suas preocupações, aspirações, seus pedidos de alívio são inválidos ou indignos de consideração. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou você defende o princípio ou não. Os europeus, o povo, têm voz. Os líderes europeus têm uma escolha. E acredito firmemente que não precisamos temer o futuro. Você pode aceitar o que seu povo diz, mesmo quando surpreende, mesmo quando discorda. Se fizer isso, pode encarar o futuro com certeza e confiança, sabendo que a nação apoia cada um de vocês. E isso, para mim, é a grande magia da democracia. Não está nesses prédios de pedra ou hotéis luxuosos. Nem mesmo nas grandes instituições que construímos juntos como sociedade. Crer na democracia é entender que cada cidadão tem sabedoria e voz. Se nos recusarmos a ouvir essa voz, até nossas maiores vitórias garantirão pouco. Como disse o Papa João Paulo II, um dos maiores defensores da democracia, não tenham medo. Mas antes, claro, temos Caio Junqueira aqui no nosso estúdio, porque o Caio apurou que o trumpismo e o bolsonarismo aparecem unidos em 3 frentes contra o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E ele detalha para a gente agora que frentes são essas. São legislações americanas, né, Caio? Boa noite. Isso, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Exatamente, a gente preparou uma tela aqui só para guiar essa explicação aqui que a gente apurou junto com bolsonaristas. Bom, essa lei Magnitsky, o que é essa lei? É uma lei que foi elaborada em 2012, o presidente era o Barack Obama, e ela tem por escopo punir quem comete abusos, vamos dizer, de direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Ela teve uma regulamentação a partir de 2016, o nome Magnitsky, que é Sergei Magnitsky, que era um advogado russo que morreu numa prisão na Rússia, né? Entendi. Então ali levantou-se todo um debate e virou Lei Magnitsky. Mas só para deixar claro, é interessante essa lei, e eu li a sua reportagem publicada no site da CNN Brasil, fundamental a gente entender isso. Ela pune essas pessoas nos Estados Unidos, se tiverem bens, se tiverem contas bancárias, não é isso? Exatamente, é bem interessante. E tem os relatórios da lei nos sites ali do governo americano. Uma das questões que parece ser muito similar com o caso brasileiro, segundo apontam os bolsonaristas, um dos punidos, por exemplo, foi o presidente, vamos dizer assim, do TSE da Nicarágua, Roberto Reyes, que também tinha ali as mesmas críticas que são feitas também ao Alexandre de Moraes pelos bolsonaristas, que consideram acima da lei, que consideram controlador geral da República, sem limites ali legais, atravessando sinais. E aí esse sujeito foi punido, não só ele, como também assessores, familiares, tem uma questão financeira envolvida, congelamento de ativos, impossibilidade de entrar nos Estados Unidos, e ela alcança também familiares e assessores. Então a lei Magnitsky, ela já está em vigor e ela demanda uma provocação por parte de parlamentares norte-americanos, que já estão se manifestando nas redes sociais, o Partido Republicano, obviamente, sobre ela, né? Nessa semana, um dos parlamentares questionou, isso aqui não é material para a lei Magnitsky. Então, isso já está em curso, sendo provocado por essa junção de bolsonaristas e trumpistas lá no Congresso americano. Essa segunda é a do caso dessa semana, né? Numa tradução livre aqui, meu inglês
É ok meu inglês até, viu, Márcio Gomes? Numa tradução livre, seria sem sensores nas nossas costas, né? O que aconteceu? Nessa semana, isso aqui se refere à liberdade de expressão. Foi aprovada no que seria a CCJ lá da Câmara dos Estados Unidos, né, do Congresso norte-americano, para punir casos que ocorram fora do país, mas que afetem a liberdade de expressão de indivíduos ou de empresas americanas. Esse é o caso dessa semana, né? Ainda não é uma lei que está em vigor, a perspectiva é que dure 4 semanas para ela ser aprovada. Ela foi aprovada, eu estou chamando de CCJ aqui, mas ela foi para o plenário da Câmara e aí daqui a 4 semanas talvez ela já vire uma lei passível de punição. Mas rapidamente, se aplica a Alexandre de Moraes esse segundo ponto quando ele foi atrás do Rumble lá nos Estados Unidos? O caso do Rumble seria o terceiro. Aqui nesse caso, o que eles estão colocando como exemplo são bloqueio de perfis, né? Aquelas ordens de perfis do X, do Facebook, eles estão colocando neste caso aqui. Então a lei Magnitsky seria direitos humanos, aqui liberdade de expressão, e aqui a FCPA, né, que seria uma lei para práticas corruptas no exterior. Essa lei, ela já existe. Neste mês, o Trump suspendeu ela por 180 dias para fazer um ajuste, então ela está suspensa, mas o caso Rumble, aí, para te responder, está tendo como uma tese isso daqui. Empresas brasileiras já foram alvo aqui da Lava Jato. Odebrecht, Petrobras já foram alvo disso daqui, que acaba tendo uma morte financeira dos acusados e dos envolvidos. O que os trumpistas e bolsonaristas estão fazendo? Pegando uma leitura, uma interpretação que a partir dela não vale só para a corrupção financeira, mas para a corrupção institucional, ou seja, manipulação de resultados eleitorais, manipulação institucional para perseguir adversários políticos. Então o caso do Rumble tem como um dos fundamentos a FCPA. E aí ela está suspensa por enquanto, mas também é uma terceira frente de apuração ali contra o Alexandre de Moraes. Rapidamente nesse ponto aqui ainda, Caio, até que ponto o movimento bolsonarista aqui no Brasil está inflando essa ação lá nos Estados Unidos, incentivando os trumpistas a fazerem todo esse movimento contra o ministro Alexandre de Moraes? Está funcionando como eu falei com a Jussara? Sim, completamente, Márcio. Vamos pegar que o Eduardo Bolsonaro é o futuro presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele já há algum tempo, não em função desse cargo, tem um bom relacionamento ali também com os trumpistas do governo Bolsonaro, né, da época do governo Bolsonaro, que foi o pai dele, né, por um tempo, o governo Trump. Então criaram ali uma relação muito próxima, tanto que o Eduardo Bolsonaro foi na posse, foi na festa da posse, na casa lá em Mar-a-Lago. Então, enfim, tem uma relação já. E claro, de certa maneira, se a gente considerar que o que está sendo feito e liderado pelo Trump, pelo Milei na Argentina, pelos bolsonaristas aqui no Brasil, por alguns grupos de direita também na Europa, em outros lugares do mundo, é uma rede mundial, global, à direita, sob vários argumentos. Um dos argumentos-chave é justamente liberdade de expressão. Então é uma rede muito maior. Mas sim, os bolsonaristas aqui em conexão direta com os trumpistas lá, justamente para avançar nesses processos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
nação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Muito obrigado, Mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.